Bem-vindos ao NP Agroclima, uma parceria entre o NP Agro e a Ampere Consultoria. Hoje é quinta-feira, dia 18 de dezembro, é meio-dia mais ou menos, a gente chegou ao fim do ano está acabando, é o nosso último encontro. Amanda Balbino, como é que você está? Tudo bem por aqui, Fernando. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos assistem ou então que nos ouvem por aqui. Maravilha, preparada para as festas, né, Amanda? Preparadíssima, com certeza. Final de ano é sempre muito bom. É isso aí, final de ano é sempre a hora de olhar para o outro ano, né? Para o Com próximo certeza. ano. Então nós estamos aqui no fim de 2025, um 2025 que a gente teve aqui de fenômenos climáticos, né, muito ligados aqui ao agro. A gente teve, aliás, estamos tendo, né, um laninha de fraca intensidade, inclusive, ele já Uhum. está de fraca intensidade e a perspectiva é que essa intensidade diminua ainda mais, né, agora Isso. nos próximos meses, até o início de 2026, e aí a gente vai olhar para 2026. E quem nós vamos ter em 2026, Amanda? Olha, o potencial aí é para a fase oposta da laninha, que é o ninho, né? O fenômeno é o ninho. É um fenômeno bastante importante também aí para modulações de chuva pelo país, mas de acordo aí com as projeções, esse El Ninho deve vir na transição do outono para o inverno. Ou seja, né, traz aí um certo impacto na chuva, na temperatura, mas como o inverno é a nossa estação mais seca, pode ser que ele não atrapalhe tanto as chuvas ali nas regiões do sudeste, né, centro-oeste do país, no nordeste, mas no sul pode trazer aí excessos, né, hídricos, excesso de chuva. Uhum. Fernando, esse evento ele ainda está incerto, tá? Em relação à sua duração, à sua intensidade também. Pode ser que a gente tenha um El Ninho fraco, igual aconteceu com a Laninha agora. A gente Uhum. precisa avaliar um pouquinho como que vai ser a evolução desse fenômeno e sempre ressaltar aqui, trazer atualizações para todo mundo que nos escuta na NP Agro. É isso Mas, aí. se a gente realmente tiver um El Ninho no inverno, o problema maior pode ser a temperatura. As temperaturas vão ficar um pouco mais elevadas, Fernando. Uhum. Você chamava atenção para esse efeito, né? Ele é muito mais perceptível do ponto de vista de temperatura, inclusive, uma coisa que a gente pouco fala. Bom, estamos falando então de uma configuração de El Niño na passagem do outono para o inverno. Para quem se confunde com as estações, como eu, por exemplo, nós estamos falando aqui da passagem de maio para junho, né? Isso Muito mesmo. bem. Como você disse, a gente ainda não sabe qual vai ser a extensão, qual vai ser a intensidade do El Niño. Agora, normalmente, sempre lembrando que quando é ano de El Niño, a gente tem no centro-norte chuvas abaixo da média, né? Uhum, E aqui mais para o sul, chuvas acima da média. Quer dizer, isso mesmo. basicamente o Laninha causa esse tipo de efeito, né? Quer dizer, quando a gente tem, Laninha não, desculpa, o El Niño. O El Niño, quando a gente tem um El Niño, anos aí recentes que a gente teve um El Niño um pouco mais rigoroso, a gente teve sim problemas ali em regiões de Mato Grosso, a gente teve problemas em regiões do Mato Piba, né? Aí a Uhum. gente teve chuvas em excesso, sim, em polos do Rio Grande do Sul, do Paraná, ou seja, o El Niño, ele nos últimos anos aí, volta e meia ele causou problemas, né? Quer dizer, então a gente tem que Exatamente. esperar ainda, mas é bom ficar de olho, né? Como você muito bem comentou, o último evento que foi 2023 trouxe Uhum. problemas, sim. Foi um evento, né, que ocorreu como está sendo esperado no próximo ano. Entrou ali entre outono e inverno. E o que ele trouxe, né? Muita chuva para o sul. E Uhum. secou as áreas mais do norte do país, né? Extremo norte, especialmente, porque, como eu disse para você, regiões ali centrais do Brasil, no inverno já é uma estação seca, então o impacto na chuva Certo. não traz muita diferença. Só que Uhum. 2023 foi um dos invernos mais quentes desde a década de 60. Uhum. Então é aí que está o impacto mais evidente para as regiões entre Sudeste e Centro-Oeste do El Ninho, para o inverno, né, que é de elevação das temperaturas. Só para a gente ter uma comparação aqui, uma base, nas Uhum. capitais como Cuiabá, São Paulo, a gente teve Uhum. registros de mais de 20, 30 dias com temperaturas acima de 30 graus Celsius, em pleno inverno. Então, É esse é o verdade. reflexo do El Ninho. É verdade. Depois, quando o frio voltou para São Paulo, o pessoal já não estava nem muito mais acostumado, porque a gente tinha passado esse 2023, é verdade, né? Foi um inverno muito quente. Em Cuiabá também foi um inverno muito quente. Cuiabá que já é quente por natureza, né? Exato. Foi mais E quente esse foi ainda. mais quente ainda, é verdade, é verdade. Muito bem. E quando é que a gente deve ter
Amanda, uma noção mais clara de intensidade e extensão? Até quando a gente já pode ter um cenário um pouco mais definido sobre esse El Niño? A partir do ano que vem, eu diria que ali em fevereiro e março, a gente já vai ter uma indicação melhor, um pouquinho mais precisa sobre esse evento, sobre esse fenômeno, no caso, né? Perfeito, perfeito. Não, legal. Claro, a gente vai acompanhar, como sempre a gente acompanha aqui em parceria com a Ampere, as tendências climáticas e seus efeitos sobre o agro. A gente sempre gosta de comentar também o que aconteceu aqui por perto, né? Quer dizer, eu, por exemplo, na semana passada, estava perguntando para a Amanda o que aconteceu, né, aqui em São Paulo com essa ventania. Poxa, eu mesmo aqui fiquei na minha casa 2 dias e meio, quase sem luz, né? Por causa dessa ventania. A gente teve milhões de residências, né? 2.300.000 residências, imóveis em São Paulo que ficaram sem luz por causa disso. O que aconteceu, Amanda? Não tem absolutamente nada a ver com Laninha isso, né? Você estava me dando uma explicação antes da gente começar a gravar aqui. O que aconteceu aqui em São Paulo que teve essa tragédia toda? Essa condição, né, que ocorreu aqui em São Paulo, que não só trouxe esses cortes de energia, mas também em água também houve aí, né, alguns problemas de pessoas ficarem muitos dias sem água também, então foi um caos para a capital. Essas chuvas, elas ocorreram numa condição que a gente chama mais de mesoescala, então foram nuvens de tempestades que se formaram devido à atuação de algumas perturbações na alta média troposfera, falando um pouquinho mais técnico, né, que trouxe essa condição mais propícia à formação de nuvens de tempestade aqui para a região. Então, essas perturbações, quando passam na média, na alta troposfera, lá em cima, 10 quilômetros para cima da gente, isso acaba, em algumas circunstâncias, trazendo todo o fluxo de umidade lá das regiões do norte para cá. E aí a diferença de ventos entre a superfície e a alta e as camadas mais superiores, essa diferença dos ventos, acaba proporcionando, né, essas nuvens de tempestades mais severas, que vem acompanhada aí por fortes rajadas de vento e que, consequentemente, trazem algum impacto aí para a população. Muito bem, então você vê, aqui no NPA Clima você não fica sem saber o que está acontecendo, né? Quer dizer, embora a gente esteja aqui já olhando para 2026, quando a gente deve ter um Laninha, um El Niño, que a gente ainda não sabe a extensão ou a intensidade, mas a gente também explica que os fenômenos que aconteceram recentemente e que chamam a atenção pelo país. Amanda Balbino, sempre prazer conversar com você. Agradeço mais uma vez aí a parceria que a gente está fazendo, NP Agro e Ampere Consultoria. Acho que, enfim, tem rendido boas conversas aqui, né, Amanda? Então, quero te agradecer, desejar a você tudo do bom e do melhor aí para 2026, viu? Obrigado mesmo, Fernando. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade de estar aqui falando com você dentro desse meio de comunicação, que eu tenho certeza que vai alavancar ainda mais em 2026. Então, tudo de bom para você também, para todo mundo que nos assiste. Um bom final de ano. É isso aí. Bom, nossa entrevista disponível no nosso canal do YouTube, no npagro.com.br, nas mídias sociais do NP Agro, nas mídias sociais da Ampere Consultoria. Tivemos hoje conosco, atrás das câmeras, no controle da edição, Gustavo Meca, a quem também desejamos boas férias. Viu, Gustavão? Muito obrigado por tudo aí em 2025. 2026 a gente volta a estar junto. Então, um abraço para todo mundo, boas festas, um bom ano